Bom dia. Na última aula a gente estava voltando um pouco no passado. Foi meio uma aula de história matemática. E quero começar corrigindo um erro que eu falei. Foi no 1873. Vocês falam assim, 1873? Faz sentido? Ninguém, né? Ok, tudo isso. Que Hermite demonstrou que o E é transcendental, e foi bem depois, não tão depois, mas enfim, com Lindemann, que demonstrou que o E elevado a qualquer algébrico alfa é transcendental, é também o π, e vale a pena ver essa implicação. Eu atribuí essa coisa na aula passada erroneamente no Hermite, e faz sentido pensar que não foi o caso. Não é apenas questão para dar o crédito onde ele precisa ser dado, mas porque as coisas que a gente vai ver agora de Cantor são exatamente aqui. Então é bom entender como está a situação no momento que o Cantor começa. Bem, então, alguém fez ou tentou fazer algum dos homeworks que eu botei para hoje? 1, 2, conseguiram? Nenhum dos dois? Eram dois, não é? Eram dois. Sim. Quais são? Sejamais e irracionais. Na verdade, você procura ver, sim. Sim, procuram-se A e B racionais. A elevado a B é racional. Certo, então posso ter A elevado a B no Q, mesmo com o A e o B sendo irracionais. E a outra pergunta é sobre o M. Não é o E ou π, é o somatório E mais π e E vezes π, o produto. E a pergunta é se são irracionais. Como? Eu acho que é transcendental. Não, se são racionais, né? Acho que foi isso que eu escrevi lá, não foi? Deixa eu ver. Sim. A pergunta é se algum deles é racional. Algum dos pertence aos racionais. Tem alguma tentativa que alguém queria compartilhar? Vamos para o primeiramente, sim. Eu acho que é mais fácil resolver o primeiro. Bem, eu vou... Eu tenho algumas várias coisas e não consegui chegar. Tem alguma que te deu esperanças que quase chegou? Tem alguma que te deu esperanças que quase chegou? Sim, mas depois eu vi que eu estava errado. Tá, ok. Bem, vamos resolver agora a primeira. O famoso cara que é irracional é quem? Raiz de 2. O π e o E também são famosos caras que são racionais, mas a demonstração a gente não encontrou ainda, então nem tenho o direito exatamente de chamá-los irracionais por enquanto. Então faz sentido trabalhar com o próprio raiz de 2. E vamos tentar como A e como B o próprio raiz de 2. Agora a pergunta é se esse cara é racional ou não. A gente não sabe, mas deve ser bastante difícil decidir se é racional ou não. Jonathan? Eu só tentei uma aproximação, mas assim, eu tentei por absurdo primeiro, aí eu consegui chegar, mas eu não sei se está correto. Vamos ver. Você começou assim? Começou assim? Então provavelmente está certo. Vamos lá. Porque ela é irracional. Que ela é? Irracional. Não, supondo... Peraí, um segundo. Você tentou demonstrar que esse cara é racional?
É isso? Ou... Bem, Se for racional, Como? existe um racional, esse aí. como? Se esse aí for racional, então existe um Muito bem, um segundo. Calma. Então, tem dois casos sobre esse número, certo? Ou esse número é racional, ou esse número não é racional. Ok? Jonathan tem razão. Caso que esse é racional, meu problema foi resolvido. Porque eu estava procurando o que é um A e um B, ambos irracionais, tais que um elevado ao outro ia ser racional. Então, Jonathan vai dizer, pega A, o raiz de 2, pega B, o raiz de 2 também. E agora observe que eles são, esse cara, então, nesse caso que é racional, resolvido. O A é o raiz de 2 e o B é o raiz de 2. Aí caso não. Mas, um segundo, mas Jonathan está devendo ainda um outro caso, caso que ele não é racional. E o que acontece agora? Caso ele não seja racional, a gente pode dizer que A raiz de 2. Como? Como ele é irracional, ele pode ser usado como A ou B. Perfeito. Nesse caso, então, eu sei, ganhei mais um racional para assumir o papel ou de A ou de B. Além do raiz de 2. Então A pode ser raiz de 2. Perfeito. Então, vamos ter o raiz de 2 elevado ao raiz de 2, e tudo isso elevado ao raiz de 2. Agora, esse cara é igual a quê? A raiz de 2. Espero que sabemos as propriedades básicas que demonstramos já várias vezes. Isso é raiz de 2 elevado a raiz de 2 vezes raiz de 2. E isso é igual a raiz de 2 quadrado. E isso é igual a 2, que é muito racional, porque ainda mais ele é inteiro, certo? E eu usei qual... eu peguei como A aqui, o raiz de 2 elevado a raiz de 2, que eu posso tomar como A esse cara aqui, porque eu estou no caso onde ele é racional. E como B, o raiz de 2. Muito bem. Ok. Gostei. E resolvida então a primeira? Concordamos todos? Ok, vamos voltar, eu espero, nas últimas aulas, para discutir de novo essa prova de Jonathan, e talvez brigar um pouco com ele, mas por enquanto estamos com paz e gostamos muito dessa demonstração. Então vamos esquecer essa. Vamos aqui agora. Alguma resolução sobre essa? Tironi estava tentando demonstrar algo bem diferente. Ele estava perguntando se algum dos dois é transcendental. A pergunta é se algum dos dois é racional, que com certeza é mais simples. Parece, muito obviamente, parece ser falso, mas aí, exatamente por isso... Para conquistar, não sei se conquistar, não conquistar, para brigar contra a tua palavra, obviamente, a resposta é que a gente não sabe nem se esse cara é racional. Essa pergunta, não sabemos a resposta. E essa pergunta, também não sabemos a resposta. Até hoje em dia, ninguém sabe se esse cara é racional. E ninguém sabe se esse cara é racional. E alguém pode falar, então, por que eu atribuí esse problema para vocês? Seria um motivo excelente. Só que eu não atribuí nem essa pergunta para vocês. Nem essa pergunta para vocês. Eu perguntei se algum dos dois é racional. E essa é uma pergunta que é relativamente fácil responder que sim. E é meio estranho, porque não sabemos sobre esse cara ser racional ou não. Não sabemos sobre esse cara ser racional ou não. Mas podemos demonstrar que pelo menos um dos dois deve ser racional. Alguém trabalhou nessa? Se não, posso fazer um fast forward. Não vou dar o completo spoiler, talvez. Talvez vou resistir à tentação. Vou dar uma dica grande. Para resolver isso, eu pressuponho que eu sei que o E e o P são transcendentais. Não é óbvio porque isso ajuda, e a gente não demonstrou isso, mas vamos aceitar que temos o Hermite e o von Lindemann,
e confiamos neles por enquanto, que são transcendentais mesmo. E a pergunta é, sabendo disso, como você pode demonstrar que pelo menos um dos dois deve ser racional? E... Como? Pelo menos um dos dois? O que eu falei? Não? Pelo menos os dois. Não. Pelo menos um dos dois. Algum dos dois é racional. A resposta é que sim. E a dica seria considerar esse polinômio aqui. X menos π vezes x menos e. Talvez ele não tenha, obviamente, uma forma de polinômio, porque eu não escrevi nessa forma bonita, mas se eu fizer aqui os chuveirinhos, vai virar um polinômio. Qual polinômio ele vai virar mesmo? Ok, vamos lá fazer tudo devagar. Menos πx menos x seria mais, cuidado, mais π, porque é menos. Okay? E isso vamos simplificar um pouco, porque ainda não tem a forma bonitinha de polinômio. Como vou escrever? Qual seria o coeficiente do x? Π mais e. Ok. E o último? Bora lá? Π. Ok, esse então é um polinômio. Certo? E quais são as raízes dele? Vamos resolver então, não vou deixar. E é óbvio? Para Tirone é óbvio, mas... Okay. Por que π é? Se eu escrever assim, talvez não vai ser tão fácil saber, mas eu comecei construindo o polinômio cujas raízes são exatamente o π e o e. E eu descobri esse polinômio aqui. E os coeficientes dele são esse cara e esse cara. Que são exatamente os dois caras que estou procurando saber se eles são racionais ou não. E eu sei que o E e o π são transcendentais. O que significa transcendentais? Exatamente. Então, como poderia ser o caso que ambos são racionais? Se ambos fossem racionais aqui, eu teria um polinômio aqui com coeficientes racionais, cujas raízes seriam o E e o π. E eu sei que isso é impossível porque o E e o π são transcendentais. E como que eu cheguei nesse absurdo? Eu supus que esse realmente serve como polinômio para provar que serve como polinômio com coeficientes racionais. Mas os coeficientes deles são o 1, que é racional, e esses dois. Então, se é para esse polinômio não servir, quis dizer que pelo menos um desses três não vai ser racional, porque se os três são racionais, eu contradiria essa coisa. Agora, o 1 com certeza é racional, então o culpado, o não racional, vai ser um dos dois. Mas quem dos dois? E se os dois não forem? Os dois? Também é possível. Mas e se os dois não forem? Se os dois não forem racionais, eu ainda posso afirmar que pelo menos um dos dois é racional. Não faz sentido? É irracional, desculpa. Eu fiz esse erro desde o início, vamos ver? Sim. Pelo menos um dos dois. E como foi o que eu botei no homework mesmo? Eu perguntei, foi a pergunta, se alguém dos dois é racional. Bem, eu sei que não pode ser que os dois são racionais. Então, pelo menos um dos dois é racional, mas não tenho como saber qual dos dois. Obrigado, eu estou com 0 horas de dormir, então vou precisar de ajuda em vários casos, especialmente hoje. Oi. Eu realmente não entendi Como? o que de fato ser transcendental ajudou. Aqui, olha, eu falei, peraí, as raízes desse polinômio é o E ou π, e eu sei que não existe nenhum polinômio com raízes racionais que tem esses caras como raízes. Com coeficientes racionais que tem esse cara como raízes. Isso o que quis dizer que eles são transcendentais. Para qualquer polinômio com coeficientes racionais, eles não podem ser raízes desse polinômio. Então, supondo que esse é um polinômio com coeficientes racionais, desculpa, eu acho que falei coeficientes ou raízes. Troquei, sim. Mas supondo que então esse é um polinômio com
coeficientes racionais. Isso quis dizer o quê? Que esses caras iam ser algébricos, exatamente. Que, supondo que eu já aceitei que eles são transcendentais, eu tenho uma contradição. Faz sentido? E é interessante, não deveria... Então tem um polinômio Como? com coeficiente transcendental. Você pode ter um polinômio... Se você permitir, polinômios com coeficientes transcendentais existem polinômios com coeficientes no R, mas a gente viu que se você considerar isso como noção para decidir se um número é algébrico ou não, você está fazendo algo errado, porque todo mundo vai acabar sendo algébrico. Você vai pegar x menos alfa, lembra? Que vai ser. Então, não faz sentido considerar isso como algo interessante. Bem, eu vou deixar isso, talvez espero que a gente vai voltar nessa discussão. Tem algo parecido nas duas demonstrações, tanto de Jonathan, tanto essa aqui. E as duas devem deixar algo para desejar. Qual o problema aqui? Ok, eu sei, vamos dizer que pelo menos um dos dois é irracional, mas não sei saber qual dos dois é garantido para ser racional e não sei saber sobre o outro também. E aqui tem o mesmo sabor meio amargo. No final das contas, eu não consegui achar um A e um B, tal que são irracionais e o A elevado ao B é racional. Eu falei, olha, se acontece isso, vai ser assim, se acontece isso, vai ser assim, mas talvez o meu inimigo aqui, ou meu amigo, sei lá, ele está esperando um certo A e um certo B. Eu não tenho para oferecer com certeza nem esse A e esse B, nem esse A e esse B. Tá? Vamos voltar nesse assunto, talvez nas últimas aulas, mas estou deixando aqui. E agora, finalmente, se não temos alguma dúvida sobre isso, ok? Finalmente vamos entrar nas ideias que nos interessam muito de Cantor. Agora, Cantor, como a gente viu, ele estava estudando certos conjuntos lá nos reais, ele começou a estudar os próprios conjuntos, e essa foi uma diferença enorme. E se perguntou sobre comparar em tamanho, quantidade, cardinalidades de conjuntos, mesmo quando os conjuntos são infinitos. Já a pergunta é muito importante pensar nessa pergunta naquela época, que nem temos os conjuntos entendidos ainda. Mas, bem, a definição de Cantor, ele pensou, vamos lá, vamos ver como a gente conta coisas. Se eu quero contar quantos alunos tem aqui, eu posso falar 1, 2, 3, 4, blá, blá, eu vou fazer isso em grego, mas enfim, eu vou atribuir um número dos naturais para cada um e ver onde eu parei. Eu vou falar, então, tem, sei lá, 40 alunos aqui. Agora, se eu quero contar as cadeias, são cadernas, como é? Não. Essa coisa azul. Carteira. Como? Carteira. Carteira? É igual carteira. Essa coisa azul é carteira? Vocês estão me zoando, mas enfim. Ok. Se eu quero contar nessa sala a quantidade das carteiras que são quentes, ok? Então, vamos dizer que quem está sentado numa carteira, está esquentando a carteira. Eu vou fazer 1, 2, blá, 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 blá. Vou chegar num número, vamos dizer 40. Agora vou falar, 40 um número, 40 outro número, são iguais. Então, esses dois conjuntos de alunos aqui são não comparáveis, são, a palavra é coinúmeros, têm a mesma cardinalidade. Ok, mas, para fazer isso, primeiramente, eu preciso de números. E é muito razoável pensar que os humanos pré-históricos, bem depois de qualquer coisa, bem antes de qualquer coisa que a gente falou aqui, bem antes provavelmente até da própria linguagem ser formada, vamos pensar um ser humano pré-histórico, ok? Que tem aqui sua arma, enfim, e talvez ele tenha 3 bichos, esses são os bichos dele, e hoje em dia eu falaria que tem 3 bichos, mas ele não sabe dizer 3 porque ele não tem os números ainda. E talvez ele tenha 3 filhos, vamos dizer.
mesmo se ele não souber a palavra 3, ele pode entender, provavelmente, que a quantidade de cada bicho, dos bichos e a quantidade dos filhos dele são iguais, sem saber quanto é, porque ele não tem esse número. O que ele fez aqui para decidir que eles são coinúmeros, esses dois conjuntos? É uma comparação, mas como ele... Uma bisecção, certo? Ele criou, o pré-histórico aqui, criou uma bisecção entre o conjunto disso e o conjunto disso. E ele... Como? S3. Não, porque a ordem não importa, certo? Não temos permutações. Ok. Aí faz sentido então falar que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade se eu consigo criar uma bisecção de um conjunto para outro. E isso é muito legal, por quê? Porque isso é uma afirmação que eu posso fazer sobre conjuntos infinitos também. Porque essa ideia de vamos contar os números, vamos contar usando números, achar um número e depois fazer a mesma coisa em outro conjunto e comparar os resultados, não ia dar certo se eu quero comparar, sei lá, os naturais e os pares, por exemplo. O segundo, porque para contar os naturais é falar 1, 2, 3, blá, 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 blá. Eu nunca vou terminar esse primeiro conjunto para depois chegar no outro conjunto e começar contando lá. Então, uma vantagem muito grande que tem essa ideia é que você consegue decidir se dois conjuntos são coinúmeros ou não, mesmo se esses conjuntos são infinitos. E a definição formal que temos, que eu vou introduzir essa notação também, esse Czinho aqui vem da palavra cardinalidade. Então, o A é igual em cardinalidade ao B, se e somente se. Quem queria definir isso? Muito bem. Existe F, tal que o F de A para B, tal que F é bisecção. Equivalentemente, eu poderia escrever, se é somente se, o A bisecções para B, ok, eu vou continuar aqui. Muito bem, diferente de vazio, é a mesma coisa. Afirmar que um conjunto não é vazio quer dizer que existe pelo menos um membro nele. Ok, temos então uma ideia de comparar, não comparar exatamente, porque comparar quer dizer que pode falar que um é menor ou sei lá o que é, porque quando temos uma ideia de falar quando dois conjuntos são coinúmeros, quando eles têm a mesma cardinalidade. Quero definir mais uma ideia do que significa menor ou igual em cardinalidade. E eu vou definir isso. Se somente se existe é uma ideia injetiva, seria uma ideia bem melhor, mas não vou definir assim. Existe B0 subconjunto do B, tal que o quê? Certo, mas acabei de ganhar uma palavra. Sim, acabei de ganhar uma maneira de falar tudo isso que você falou. Tal que o A é coinúmero com B0. E de novo, e também eu quero definir o que significa que o A é estritamente menor em cardinalidade ao B. Com as ordens, vocês falam com ou A. O A é menor... que, sim, correto aqui. O A é estritamente menor em cardinalidade que o B. Falei certo? Sim. Ok, vou definir isso. Ok, existe eu gosto porque sempre erramos nesse momento e é legal perceber que erramos. Em geral, tal que o A é... Bem, vamos voltar para ver porque essa coisa aqui é errada, daqui uns segundos. Mas primeiramente quero fazer umas perguntas meio, vamos dizer, fáceis. A pergunta é, será que eu consigo demonstrar que o n é coinúmero com o 2n? Qual é o 2n? Os pares. Os pares, ok. Para demonstrar então, se meu alvo é demonstrar que os naturais têm a mesma quantidade com os pares, eu preciso fazer o quê? Sim, preciso mostrar que existe bisecção. Qual seria a melhor maneira do que construir uma? Vou falar seja então, ou posso falar seja f de n para 2n
definida pela f de x igual 2x, ou poderia falar diretamente a lambda x, 2x serve, mas cuidado, porque cada vez que você precisa demonstrar matar um alvo existencial, você tem dois trabalhos para fazer. Você precisa mostrar esse cara e demonstrar que ele é tal cara. Então, aqui minha demonstração não parou, eu preciso demonstrar que isso é uma bissecção. Mas, neste momento, a gente já somos tão adultos, estamos na unidade 3, e aqui podemos falar, isso é meio óbvio pela unidade 1, tá? Numa prova escrita, talvez eu vou cobrar para essa coisa, que não vai ser tão óbvia, mas espero que concordamos que essa coisa aqui realmente é uma bissecção. Ok. E agora precisamos parar e nos livrar de umas certas ideias que temos trabalhando com conjuntos finitos, que não se aplicam com conjuntos infinitos. Aqui temos já uma coisa meio bastante estranha, porque o 2n é um subconjunto próprio do n, e pensando em conjuntos finitos, quando um conjunto finito é subconjunto próprio de um outro conjunto finito, é garantido que o primeiro tem menos membros do que o segundo. E aqui não é o caso. Como? Exatamente bem. Exatamente por isso que está errado esse aqui abaixo. Porque se eu pegar essa como definição, eu ia ter aqui que o n, ou que o 2n, seria menor ou igual com n, mas não faz sentido definir o estritamente menor numa maneira que as duas iam acabar sendo verdadeiras, ok? Então, precisamos voltar para responder qual seria uma definição que presta aqui. Ok? E galera, cada vez que você começa a dar definições, não sei porque não é a primeira pensamento que temos, sempre o primeiro pensamento quando dou essa aula é definir dessa maneira. Vamos tentar usar as coisas que a gente acabou de definir. Se eu definir isso e isso, essa coisa deveria ter uma definição super óbvia, sem olhar nem nada disso. Seria o quê? Pois é. A é menor ou igual a cardinalidade do B, e ainda mais, o A não tem a mesma cardinalidade com B. E pronto. Então, zero chances de errar nessa maneira. Ok, então realmente as nossas três definições dessas relações vão ser essas. E espero que o moral da história aqui com o n e o 2n é que não dá para confiar nas nossas intuições que temos trabalhando com conjuntos finitos para serem automaticamente garantidas para os casos infinitos. Ok, então temos por enquanto que o n tem a mesma cardinalidade com o 2n. E vamos definir uma coisinha aqui, dizendo que significa que um conjunto é contável, ou enumerável, ou denumerável. Tem três apelidos, três nomes diferentes. Tem certos livros que discordam e usam essas definições de uma maneira diferente. Eu vou usar as três para significar a mesma coisa. O conjunto A é contável ou enumerável ou denumerável, ok? Três palavras sinônimas. Se é somente se, o A é, sim, vai acabar sendo menor ou igual. Eu vou falar agora se é somente se. O A é com número com os naturais, ou o A é finito. Ok? Que seria uma coisa boa, um exercício bom para demonstrar que essa coisa realmente significa isso ou isso, que nesse caso vou ter algo, mas minha definição aqui deve ter um problema. Se eu definir o que significa contável assim, e denumerável assim, qual é o problema? É meio difícil perceber, porque o problema está numa palavra que todos aceitamos como se fosse conhecida, mas tem algo aqui. Como? Denumerável não seria o contrário de enumerável, não? Não, é meio estranho, mas denumerar, existe essa palavra em português ou não? Existe enumerável. Eu sei, mas existe denumerar também? Não, né? Ele não pode ser... Não, calma. Vamos lá, primeiramente. Vamos aceitar que linguisticamente, mesmo parecendo estranho, são sinônimos. Contável, enumerável e denumerável é a mesma coisa, ok?
É a mesma coisa em inglês. Accountable, enumerable e denumerable seriam sinônimos, vamos dizer. Maurício está um pouco à frente, fale. Pelo ou seria aceitável ser alguma coisa com naturais e infinito, mas ele não pode ser. Não, peraí. Peraí, não entendi. Está falando que ela está errada? Esse ou? Não, o ou não é. Ou está dizendo que essa coisa acontece ou essa, talvez as duas também. Você tem razão que as duas não podem acontecer, mas ok, isso não quis dizer que a definição é errada. Nesse caso, ou não quis dizer que é incluso. Se fosse incluso, seria e, certo? Não, tá, ok, isso eu poderia trocar. Definição, então. Um conjunto A, ok, beleza, melhorou. Mas às vezes a gente abusa esse artigo definido nas definições. A gente fala a função blá é chamada blá blá, mas na verdade seria uma função é chamada blá. Ok, o problema aqui não é aqui. O problema aqui não é isso. O problema é que eu tenho uma coisa nessa definição que eu não defini. Eu estou usando aqui como se fosse finito. A gente nunca deu uma definição do que significa finito. Não. Demos? Não. E vamos definir o que significa finito? O A é finito. Alguém tem alguma ideia boa de como definir o finito? Se a carnalidade dele pertence a naturais. Não posso. Um segundo, porque aqui eu vou entrar num problema muito maior, que eu preciso definir a cardinalidade que eu não tenho definido. Tá? A gente tem usado essas palavras definindo cardinalidade baseadas nas nossas intuições, experiências, mas a gente não definiu o que significa cardinalidade e a gente não definiu o que significa finito. Tem uma maneira de definir isso? O A é finito? Se é somente se. Se o A é coinúmero com... Não natural. Não posso falar coinúmero como natural. Natural é um número. Coinúmeros são só conjuntos. Com aqueles N barra. Exatamente. Mas não posso parar aqui porque o N barra apareceu aqui do nada no lado direito. O que eu preciso aqui? Exatamente, para algum, ou para escrever com quantificadores, existe um N natural, tal que o A é coinúmero com o N barra. O N barra a gente definiu mesmo, e eu me exercício de novo nesse capítulo para definir formalmente o N barra. Então agora eu sei o que significa finito, isso quer dizer sei o que significa conjunto contável denumerável. Eu vou avisar, como falei na literatura, tem certos livros que falam, contável quis dizer apenas isso, por exemplo, e denumerável quis dizer isso ou isso. Ou vice-versa até, não tem um padrão. Então, para não ficar pensando qual é qual, para a gente contável, denumerável, tudo isso vai significar, vamos incluir a possibilidade de ser finito. Tá? Então, o conjunto finito é contável. A palavra contável, espero que me ouve, dá para contar seus membros, ok? Então, se é finito, dá para contar seus membros. Agora, sobre cardinalidade, para ir para o que Douglas falou, não temos definido o que significa cardinalidade de A. E eu vou seguir Cantor, que ele deu uma definição, entre aspas, de cardinalidade meio viajada, exatamente no mesmo sentido que Euclides deu uma definição meio viajada do que significa ponto. Euclides falou ponto é aquilo que não tem dimensão, e sei lá o quê. Mas tem uma sabedoria, tem uma certa luz dentro dessas palavras viajadas, e também tem muita luz nas palavras de Cantor, que definiu, entre aspas, o que significa cardinalidade de A. E ele falou o seguinte, pega um conjunto A, tu vai fazer duas abstrações do A. Você vai esquecer duas coisas que tua mente, em geral, bota lá no A. Você vai esquecer a ordem que você pensa os membros do A, porque sendo humano, você, em geral, pensa os conjuntos numa certa ordem que você vai escrevê-los. Então, você tem que abstrair completamente a ideia de ordem, esqueça a ordem. E a outra coisa que precisa esquecer é os nomes dos membros. Então, se teu conjunto é 1, 2, 3, por exemplo, agora esqueça a ordem, então teu conjunto vai ser, sei lá, S. Agora, esqueça também os nomes deles, então pensa que essa coisa aqui seria a cardinalidade do A. O que está sobrando? O que fica no A, se você jogar fora qualquer ideia de ordem, qualquer ideia de nomes, mas você vai ter os pontinhos distintos como eles estavam.
E ele denotou a cardinalidade não assim que a gente usa hoje em dia. Ele denotou a cardinalidade assim, com duas barras, exatamente para ter essa ideia de abstração dupla, de esqueça uma coisa, esqueça outra também. E no início, que a galera amou em geral, talvez pouco depois do início, porque sempre tem raiva, a galera amou as ideias de conjuntos. Para muitos anos, a gente ficou trabalhando sem definir formalmente quais são os cardinais. A gente falou, olha, não importa quais são os cardinais. O primeiro, acho que pensou assim, foi o Hausdorff. E ele falou, tipo, tá, essa é uma questão para filósofos. Vamos ver o que precisamos de cardinalidades. E uma coisa com certeza que precisamos de cardinalidades é que se o A é coinúmero com B, então o quê? Posso falar sobre a cardinalidade de A e a cardinalidade de B? São iguais. E a gente demorou muito para definir um operador. Então aqui é um operador de cardinalidade, certo? Um operador de cardinalidade. E a gente demorou muito até von Neumann definiu realmente, formalmente, um operador. Falou, esses são os cardinais e uma coisa que satisfaz essas propriedades. Tem mais propriedades que queremos de cardinalidades, meio óbvias também, mas por enquanto não me importa. Então, talvez vamos conhecer ou falar um pouco mais sobre isso quando a gente vai encontrar a teoria axiomática de conjuntos, mas por enquanto não precisamos saber o que são os cardinais, as cardinalidades. A ideia é que são certos objetos que representam quantidades de conjuntos e pronto, de uma maneira razoável que quis dizer isso. Perguntas? Ele utilizou os Aleph 0, Aleph 1 para Calma. Aí, não, né? Nisso vamos chegar bem depois. Sim. Na próxima, seria 3.2 ou 3.3. Tá, paciência. E Cantor definiu dois tipos de números, vamos dizer. Não formalmente quais são, mas certos números e uma aritmética nesses números. Seriam os cardinais e os ordinais. Em português, quais são os cardinais? E quais são os ordinais? Muito bem. Então a ideia é que uma representa quantidades de conjuntos, os cardinais, e os ordinais, eu preciso ter um conjunto ordenado, a gente vai voltar a isso depois, e num certo sentido, os cardinais mostram o tamanho de um conjunto e os ordinais, não a largura, o length, como é length? Esse comprimento. O comprimento do conjunto, e isso vai ser aplicável num conjunto que tem uma ordem muito boa. Bem, e agora vamos ver, vamos assumir um pouco o ânimo de Cantor, que definiu o que significa contável, e vamos ver os conjuntos que conhecemos e perguntar se eles são contáveis ou não. Para apreciar um pouco o que está acontecendo, eu quero mostrar um jogo que eu acho que foi ideia de Smulian, que morreu recentemente. Esse cara mesmo. Que tem uns livros maravilhosos, é muito divertido, faz muito sentido estudar os livros dele. Eu vou definir um certo jogo e a pergunta vai ser se vocês aceitariam jogar no meu jogo ou não. Então, a ideia é, precisamos supor, primeiramente, uma coisa muito fácil. Somos mortais, tá? Todos. Então, nesse jogo, eu, que vou ser o inimigo, e qualquer um de vocês que vai decidir entrar nesse jogo, somos imortais. E o jogo é o seguinte, existe um certo conjunto de segredos, que a gente sabe qual é esse conjunto. Então, entrando no conjunto, eu sei qual é esse conjunto, e você também sabe qual é esse conjunto. E o que acontece é que eu vou escolher um membro desse conjunto, eu vou pegar aqui um Szinho no S, e não vou falar qual é. E cada dia você tem um palpite para fazer, e você não pode perguntar coisas, teu Szinho é azul, sei lá, ou teu Szinho é maior que aquele, sei lá o que é. A única coisa que você pode perguntar é se meu Szinho é igual a, e falar o membro aqui. Então, a única pergunta que você pode fazer é se o Szinho que escolhi é aquilo. Não importa quão perto você vai chegar isso, vamos dizer, esquecemos questões de ordem, sei lá o que, eu vou responder apenas sim ou não. E se um belo dia, e cada dia você tem um palpite, e se um belo dia você realmente achar qual foi o bichinho que eu escolhi aqui, você ganha.
Então a pergunta é, espero que a primeira pergunta que eu vou fazer, a resposta deve ser óbvia. O que vai acontecer agora que eu vou pegar esse conjunto de segredos, é para cada conjunto de segredos tem um novo jogo, certo? Então, a pergunta é, para vários conjuntos de segredos, se você aceitaria jogar nesse jogo. E, obviamente, você quer ganhar essa ideia, e a ideia é que somos imortais, então, a pergunta acaba sendo se existe estratégia vencedora para você contra eu ou contra mim, não tenho certeza qual é o certo aqui. Contra mim, né? Para jogar nesse jogo. Então, vamos lá. Calma. Eu vou... É sobre o jogo. Como? É sobre o jogo. O S é finito? Não sei, esse É segredos. Não. A gente sabe qual é esse, tá? Então vamos começar. Primeiro desafio seria se vocês aceitariam jogar com esse conjunto. Meu conjunto tem 3 membros, então é finito. E jogar... Maurício queria jogar nesse, certo? Qual seria... Então, no primeiro dia, você tem que... Vamos ver o dia... Vou falar... O primeiro dia vai ser o dia 0, tá? Somos imortais. Então, a pergunta é, qual seria teu palpite no primeiro dia? 0. O 0 não pode ser, porque o 0 nem está aqui. Você sabe... Um segundo, talvez não deixei isso claro. Nós dois sabemos qual é o conjunto esse. A informação que você não tem é qual é o essezinho que eu escolhi, mas o esseção sabemos qual é. Então você não vai adivinhar o 0. Nós somos mortais ou imortais? Imortais, ambos, somos imortais. Isso é importante entender. Isso quer dizer que não temos limite de dias, certo? Então, de 0. 1, certo. Vamos dizer que eu falei não foi 1. Obviamente, esqueci de falar isso, mas espero que óbvio, eu não tenho direito, depois de um palpite, mudar minha opinião, certo? Eu vou fazer essa escolha do essezinho, eu tenho que ficar fiel até o fim do jogo. Sim. Então, estou pensando num número, um objeto aqui dentro, e assim que eu vou falar que não é 1, é impossível que no próximo dia vira 1, certo? Então, próximo, 8, próximo, 500. É garantido que no máximo, no terceiro dia, tu vai ganhar, talvez no primeiro ou segundo, ok? Como? No pior dos casos... No pior dos casos, dentro de 3 dias, você vai ganhar. E espero que isso é óbvio para qualquer conjunto finito esse. Pode ser muito grande, talvez vou escolher um conjunto com milhões de membros, mas como falei, somos imortais, não somos preocupados com nada disso. Agora, obviamente, o próximo desafio seria o que acontece se meu conjunto esse são os naturais, que é um conjunto infinito. Você vai escolher alguém específico. O segundo é Francisco. Falei certo? Falei, sim. Fale. Qual seria o teu palpite no primeiro dia? Francisco? A gente está incluindo 0 nas naturais? Sim, claro. 0, ok. No próximo dia? 1, e 2, e 3, e por aí vai. Agora, não importa quão grande foi o número que eu escolhi, 3 trilhões, no dia número 3 trilhão, essa estratégia de Francisco vai dar certo e ele vai ganhar, certo? Somos imortais. Ok. Beleza. Então, jogaríamos, espero que todos concordamos, nos naturais. Parêntese. Existem, inclusive, uma infinidade de estratégias diferentes. Ele começou com a mais ortodoxa que tem, 0, 1, 2, 3, mas talvez ele fosse meio bêbado, ele falaria 5, 4, 3, 2, 1, 0, depois 6, 7, 8, blá, blá. Isso também ganharia, garantidamente. Mas não vamos ficar assim tão bêbados, vamos pensar algo. Vou abrir um parêntese, porque somos adultos, eu não quero cansar vocês com coisas partis. O que basta fazer formalmente aqui? O que estou procurando? Não apenas função, não bissecção, porque, por exemplo, essa coisa aqui também ganharia 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, e essa não é uma bissecção. Eu quero uma... Se não poderia, uma vez um número escolhido, não poderia ele cair no outro dia. Não, porque... Pode. Não, peraí.
eu, sendo jogador, talvez esqueci que eu já adivinhei o 0, eu vou adivinhar o 0 de novo. Não tem alguma regra que me proíbe repetir o mesmo? Faz sentido o que eu estou falando? Porque você disse que se uma vez... Não, disse o zero, olha, peraí. ele não Eu vai falei, entrar no calma, game. porque eu falei eu sendo tanto o inimigo quanto o jogador também. Então, o inimigo que escolhe isso não pode mudar sua opinião. Mas o jogador não é proibido ficar adivinhando várias vezes a mesma coisa. Se eu falei não aqui, com certeza todas as outras vezes eu vou falar não também. Mas você tem o direito, sendo jogador, ficar lá 0, 0, 0, 0, 0, depois 1, 2, 3, blá, blá, blá. Ok. Beleza. Então, praticamente, estou procurando se existe uma sobrejeção dos naturais para... Ok. Ok. Muito bem. E isso é uma sobrejeção dos naturais para um conjunto A. Uma f dessa coisa, vou chamar ele de π. É uma enumeração do quem? Do A. Okay? Agora estou definindo o que significa numeração. Ok? Qualquer função que é sobre dos naturais para o A é uma numeração. Quer dizer o que é? Que eu tenho como numerar os membros de A. Ok. Talvez com repetições, certo? Beleza? Temos o N. Agora, os inteiros. Óbvio, próximo conjunto para jogar. Caio. Começaria com 0. E você ia começar com o 0, ok? Escolha boa. Menos 1, 2, menos 2. Muito bem. Ok. Perfeito. Concordamos que essa estratégia de Caio funciona? Não importa quão grande ou quão pequeno vai ser o número que eu vou escolher aqui dos inteiros. Pequeno quis dizer negativo com módulo grande, né? Um belo dia, ele vai ganhar. Beleza? E, por enquanto, então, temos mais conjuntos contáveis. Vamos ver quais temos. Temos o N, temos contáveis infinitos que me interessam aqui, temos o 2N, temos os inteiros. Vamos ver. Na próxima, eu quero que alguém responda ou falar para responder, apenas se não viu isso já. Então, a pergunta é, o que acontece nos racionais? Agora, estou pensando em um racional e teu objetivo é construir uma estratégia que vai garantir que um belo dia você vai achar o meu racional. Pensando que Cantor avisou, não pensa assim, esqueça as duas coisas, mas vamos esquecer um pouco a dica de Cantor, o conselho de Cantor. Pensando na maneira que eu penso nesses conjuntos, isso é meio óbvio que eu vou conseguir matar eles. Pronto. Essa estratégia, com certeza, sempre vai cair em qualquer possível escolha do meu inimigo. E se eu enriquecer meu conjunto aqui para virar esses inteiros, também é meio fácil convencer que, olha, essa coisa vai escanear todos os números, com certeza vai cair lá. Mas, se eu pensar no que, na maneira que eu, em geral, penso no que seria um conjunto denso, e a palavra denso é importantíssima aqui. Essa seria a linha dos racionais, aqui seria o 0, aqui seria 1, aqui seria o menos 1, e por aí vai, certo? Agora, como você jogaria nesse jogo? Você vai começar no 0, faz sentido começar no 0, para quem já viu, eu vou pedir sua paciência. A próxima coisa que você vai jogar não é nada óbvia. Por quê? Porque não existe no teu desenho o próximo racional. Qualquer racional que você vai escolher perto de 0, você vai pular uma infinidade de racionais para chegar. Não importa se você vai pegar esse cara aqui, com certeza aqui dentro tem uma infinidade que você já pulou. Então, qual vai ser o próximo cara que você vai enumerar, o próximo cara que você vai escolher no próximo dia? E essa descoberta de Cantor foi bastante chocante. Beleza que os inteiros acabam sendo coinúmeros com os naturais, no final das contas eles são bem distantes, né?
O que é denso? Os racionais são densos. Como que eu vou numerar todos esses caras aqui? Como? Como? Não, dá para numerar. Então, a descoberta grande é que dá para numerar. Uma das descobertas grandes é que dá para numerar até o que parece difícil numerar. E se eu pensar que qualquer número do que dos inteiros é apenas um parzinho de números, P sobre Q, faz sentido, um segundo porque ainda não é fácil, faz sentido pensar que, tá, então no final das contas, o problema já seria parecido se eu tivesse, por exemplo, o N cross N. Então aqui, nesse jogo, eu estou pensando um par de naturais. Você sabe que eu estou pensando um par, então você sabe que par ordenado, certo? Uma tupla, 2 tupla. E teu objetivo é adivinhar a tupla. Mas se você falar 0,9, eu estou pensando na 0,8, eu não vou falar, quase acertou, vai agora, tá, será quente e frio, vou falar. Eu vou falar apenas não, e você tem que ficar adivinhando. Se estiver pensando no 0,8, eu ganhei também, né? Não. Porque é 0,8, eu não esqueci. Não é 0. Esse objeto, vamos lembrar, a igualdade de tuplas é diferente do... Não, esqueça os racionais, eu fiquei aqui agora. Tá? 0,9 e 0,8 são dois pares diferentes. Então a pergunta é como eu poderia ganhar nesse jogo, onde eu estou jogando contra o cara que vai escolher um par de naturais. O primeiro em linhas e o segundo em colunas? Calma, e vamos lembrar o que eu falei das pessoas que já viram isso. Faz sentido arrumar todos os parzinhos numa tabela. Agora o problema nessa tabela que não vai dar certo. Vou escrever apenas as primeiras 3 linhas, mas vocês vão entender qual é a ideia. Então, minha tabela é infinita. A minha tabela é infinita nas duas dimensões. Ela cresce tanto assim, tanto assim. Então, uma possível estratégia seria, ok, vou pegar assim, tap, 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 depois assim, tap, 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 tap. Mas mesmo sendo imortal, se escolher qualquer cara desses, por exemplo, esse cara já, nunca vai ganhar. Mesmo sendo imortal, você nunca vai sair da primeira linha. E encontramos a primeira ideia lindíssima de Cantor, que é o primeiro argumento diagonal, que ele falou, ei, que tal enumerar as coisas assim? E se virar um pouco a cabeça, do nada você descobre uma estratégia que vai ganhar nesse jogo. Por quê? Porque se você enumerar assim, antigamente cada passo era infinito. Agora, o que conseguiu fazer, apenas virando um pouco a cabeça assim, diagonalmente, estratificou, vou ficar usando essa palavra, estratificou todo o espaço nesses strata aqui, que cada um deles é finito. Então, se eu sou imortal, é garantido que não importa quem você vai escolher, um belo dia eu vou cair lá, porque cada vez o strata que eu estou é finito, então depois de uma finita quantidade de dias eu vou chegar lá. Uma outra maneira de enumerar esse seria pegar assim. E por aí vai. Nada muda drasticamente. É uma outra estratégia e ela também garante a vitória. Por quê? Porque, de novo, cada bichinho que você está fazendo é finito. Cada stratum é finito. Pergunta, como poderia, se eu quero dar nomes para esses aqui, esse seria o stratum 0, o stratum 1, o stratum 2, e por aí vai. Qual seria o stratum K? Com as duas diferentes. Então, um segundo. Esses que eu escrevi aqui correspondem nesses. E eu poderia falar S0 para ser esse, S1, S2 e S3. Esses. Então, primeiramente, os angularizados. Qual conjunto é o késimo stratum aqui? Certo? Começamos bem. Todas as dois tuplas.
Você precisa desse sufixo? Eu vou brigar sobre a tua escolha de XY, faz sentido? Tipo, por que carregar o X casinho, Y casinho, te ajuda? Sim, do que eu estava pensando. Não, você já tem o K, tá? Ok. Todos esses Y'zinhos, tais que o quê? Como? Não, esse vai ser nessas. Muito bem, essa seria a outra resposta. A outra seria que o SK é igual a todos os XY, tais que X mais Y é igual a K. E espero que concordamos que isso está certo. E aqui é qual todos os XY, tais que X e Y são ordenadas igual. não, porque aqui você teria, primeiro stratum seria isso, e segundo stratum seria todos os quatro. Como? X ou Y igual a K. Não, de novo, porque assim você teria só esses. Esse cara não estaria no S1, porque nenhum dos dois é. Peraí. X ou Y. Não, porque, por exemplo, o S1 ia incluir esse cara também, porque aqui um dos dois é 2, certo? Que era uma coisa que vai restringir aqui. Fica bastante complexo. Seria o máximo. Fale, Alan. O máximo, não vamos falar da dupla, o máximo do conjuntinho X, Y faz o quê? Igual a K. Concordamos com a definição de Alan? Faz sentido? Em cada linha aqui, quais são todos esses caras? São todas as duplas cujo máximo membro é o 2. Eu não posso sair agora aqui, porque isso já é o máximo membro é o 3, aí isso vai salvar. Ok, cada vez que você quer enumerar um conjunto, se você conseguir estratificar esse conjunto em coisas finitas, então já observamos que tem como numerar toda a coisa. Ok, agora para voltar um pouco nos racionais, não é exatamente 100% imediato pela observação que a gente fez, porque Douglas já percebeu que tem certas repetições aqui. Vamos esquecer o zero, ok? Então o zero você vai enumerar primeiro. Vamos esquecer os negativos também. Por que estou falando dessas coisas como se fossem nada? Porque se eu conseguir enumerar os racionais positivos, vou começar com o zero, e depois essa estratégia, só que cada vez, no próximo dia, vou jogar o negativo, pronto. Então, o desafio seria os racionais positivos. Então, eu poderia pensar que todos os racionais positivos eu vou escrever como 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, e por aí vai. E aqui seria o 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2, 3, 4, 5. E aqui seria o 3, 1, 2, 3, 4, 5. Por aí vai. Agora, tem um probleminha para não exatamente a mesma coisa, porque os parzinhos eram diferentes mesmo. Agora, se eu começar aqui, beleza, qual o primeiro racional que é? O 1. Então, naquela linha que eu fiz, depois do 0, eu ia pular para 1. Ok, vamos lá. Depois eu vou para o 2, que já parece meio estranho, parece que eu estou pulando demais, mas eu vou voltar. Eu vou cada vez voltar mais e mais, densando, não dançando, densando, que não existe essa palavra, meu conjunto dessas coisas que eu vou fazer. E depois vai ser 1 sobre 2. Então, depois daqui, que é o 2, eu vou contar esse cara, que é 1 sobre 2. E agora, o 3. Contei o 3. E agora, eu já contei o 1, então faz sentido falar que eu vou pular o 1. Se por algum motivo quero evitar repetições. E depois vai ser 1 sobre 3, então vou ganhar 1 sobre 3 também. Até depois pegar o 4, o 3 sobre 2, o 2 sobre 3, blá blá blá. E o que vai acontecer é que cada vez que eu vou fazer um passo lá, eu vou ficar aqui dançando, não sei que não existe a palavra, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Ok, esse seria o
o primeiro argumento diagonal de Cantor. Então, mesmo sendo pensando um racional, pelo incrível que parece, você tem como jogar contra de mim nesse jogo e ganhar. Agora a pergunta. Não quero pular a ordem dos conjuntos e ir para algo mais difícil do que eu queria. Então, um segundo. Agora eu vou jogar no star. Esse bichinho aqui é chamado Klein star. Eu acho que a gente já encontrou isso em alguma aula. É o conjunto de todas as tuplas finitas feitas por membros do A. São todos os strings com o alfabeto A. Lembramos disso ou não? Formalmente, como poderia definir isso? Vamos lá ver. Aí isso vai ser meio... Vou precisar de muitas palavras. O conjunto dos x tais que x é uma tupla finita feita, blá blá blá. Tudo que eu falei, certo? Ia ser bastante ambíguo, bastante informal. Como posso definir isso? Tudo bem? União grande de quê? Seria de n0 até infinito. De qual a sequência? Da sequência dos AN, não, dos AI. Quase a n. Aí tá Na verdade, talvez, quando você fala n, como você escreveria isso? A, e? azinho. Ah, azinho? Não, seria azão. Como? Interseção não, seria união mesmo. Não é dupla coisa. O que eu quero construir? Todas as tuplas finitas. Então basta unir todas as tuplas de tamanho 0, todas as tuplas de tamanho 1, todas as tuplas de tamanho 2. E tenho uma notação boa para todas as tuplas de tamanho n, que é o A elevado a n. Não? O que é o A elevado a n? É A cross produto cross A n vezes. São o A elevado a n. Estamos na unidade 1.1 agora. O A elevado a n é o conjunto de todas as n tuplas feitas por membros do A. Ok? Então, se eu unir todos esses caras, vou pegar todas as tuplas finitas feitas por A, também conhecidas como strings. Como? Nunca vou. Esse conjunto não tem nenhuma tupla infinita. Sim, o que significa isso? Vamos lá. O Tzinho, que vai ser uma tupla, pertence nessa coisa. Entendemos a pergunta da Karine? Está falando, peraí, aqui você está botando infinito, então vão aparecer tuplas infinitas também? Não vão. Vamos ver por quê. O T pertence aqui pela definição da união grande. Se somente se o quê? Perfeita resposta, gostei. Pertence a algum dos N's, ok? E formalmente, mas essa é melhor. Existe uma N natural, tá ok? O Tzinho pertence não a... Opa, o N aqui tá... Opa, tá errado aí. Ninguém está me ajudando. Ok. Mentira, uns ajudaram aqui. Faz sentido? Isso quis dizer, bora unir todos os ANs mesmo, é uma infinidade de coisas para unir, mas em nenhum desses conjuntos parece uma tupla infinita. Ok. Bem, então a pergunta é, se a gente tem um certo alfabeto aqui, vamos dizer que o A é o ASCII, que todos sabemos o ASCII, né? Ou até, sei lá, o Unicode. Unicode grande. E o jogo então, o S é o A asterisco. Ou seja, eu estou pensando num string qualquer, então o objetivo é achar esse string. Você jogaria nesse jogo ou não? Sim. Vamos lá. Qual seria o teu primeiro palpite? String vazio. Muito bem. Faz sentido que você vai começar na... Sim, string vazia, tupla. Identificamos strings e tuplas. Faz sentido.
Ok, a vazia, beleza. Próximo dia. Tá, para simplificar as coisas, vamos ver que nosso alfabeto é o A até Z. Ok? Tem 20 e tantas letras. Sim, vamos ver que tem só minúsculas para não confundir com A. Então, meus símbolos são do A até o Zzinho. Então, próximo dia, tu jogaria o quê? Todos quero que pensem não apenas Tirone. Só apenas Tirone foi o primeiro para entrar no jogo. Azinho. Como? Não quero que você fale azinho, o string feito por um azinho sozinho. Ok? Beleza. Ok. Depois o string feito pelo Bzinho sozinho. Bzinho sozinho. Se eu entendi teu algoritmo, você vai continuar aqui até o Z. Depois? Muito bem. A. E agora, essa parte vai ser bem maior, certo? Porque você tem A, AB, AC. Depois BA. Concordamos que não importa qual string que eu estou pensando, um belo dia Tirone vai cair no meu string? Sim. Ok. O que Tirone fez aqui, ele estratificou, talvez sem perceber, todo o espaço que ele tem que adivinhar lá, em um stratum que tem tamanho 0, o próximo stratum tem tamanho 20 e tanto, e esse aqui tem 20 e tanto quadrado, é bem maior, certo? Pois é. Mas o importante é que cada um deles tem um tamanho finito. Então, não importa o fato que os tamanhos crescem. No final das contas, a do cantor, também cada stratum era maior do que os anteriores. Ok. Concordamos então com que Tirone consegue fazer isso. Mas, vamos ver se, como naqueles jogos que tem na TV, que eu vou aumentar agora, vou perguntar, você quer ficar com 1 milhão? Ou você quer trocar e jogar nesse para ganhar 1 bilhão, mas você está arriscando perder 1 milhão. Então a pergunta é, algo mudou aqui? Algo importante mudou aqui, certo? O meu conjunto de strings era... Mas aí o que mudou foi o alfabeto, né? Mudou o alfabeto, exatamente? De finito para infinito. Power set é igual ao power set do naturais. Não. E vamos voltar no power set daqui a pouco, isso vai virar uns certos power sets, vamos ver. Então, o que eu estou pensando agora é uma tupla finita, feita, cada membro dela pode ser um natural qualquer. Primeira coisa para observar é que essa estratégia não serve. Porque o primeiro stratum está de boa, só tem um membro, mas já o segundo stratum, que seriam todas as tuplas de tamanho 1, é infinito. Porque eu tenho a palavra que só tem a letra 0, 1, 2, 3. Os naturais nunca... Um segundo. É importante entender, é um pouco difícil talvez, que aqui é esse string de tamanho 1 e esse... Não, é string de tamanho 1, porque a ideia é que eu tenho acesso num caráter 200. Certo? Então, porque talvez aqui é melhor abandonar a notação com os quotes e usar as tuplas mesmo. Então aqui a primeira seria a vazia, agora seria a 0, 1, 2, nunca vai lá. Um belo momento aqui você tem a 200, certo? E você ainda está nas tuplas de tamanho 1, isso é importante entender. Mas essa dá para fazer algo parecido com aquele da tabela. Talvez, vamos ver como você faria. Deixava o 0 sozinho, a vazia na dele. A vazia tá? A vazia. Ok, beleza? Depois uma linha com todas as strings, com todas as tuplas. Depois uma linha com todas as 2 tuplas. Depois todas as 3 tuplas e fazendo a diagonal. Vamos lá. Aqui você quer enumerar. Então, primeiro essa, vamos lá. Depois você tem uma. Se eu entendi bem o que você está dizendo, tua linha é essa. E tua outra linha seria quem? 0, 0, sim. 0, 1. Ok, Não, a ideia é boa. Faz um 0 agora. Aqui, agora tu falou, tem um problema, porque eu não vou ajustar os pares. Mas a gente já tem uma maneira para escrever todos os pares numa linha só. A maneira que a gente descobriu quando a gente jogou no jogo N quadrado.
Isso nos ofereceu uma numeração do seno quadrado. Então aqui eu tenho uma maneira de enumerar todos os meus esses bichinhos. Muito bem. E sobre os três, a gente não viu isso especificamente, mas especificamente o que acontece se eu tenho triplas. Mas espero... Como? Faz 3, faz um pouco. Nem preciso fazer isso, porque eu posso pensar, peraí, o que é uma tripla no final das contas? Para cada x, y, z, que é uma tripla, eu posso pensar que na verdade é apenas uma tupla de uma tupla e um bichinho sozinho. Eu tenho como identificar todos esses caras como natural só, então toda essa coisa não vai ter problema. Faz sentido o que estou dizendo? Você poderia até fazer os mesmos tratos, uma mesma ideia. Primeiramente, todas as três tuplas que nenhuma supera o número 0. Então você só tem 0, 0, 0. Depois, todas as três tuplas que nenhuma supera o número 1. Então vão entrar mais, vão entrar uns 7 mais, sei lá. E depois ninguém supera o número 2, sei lá. Então, essa ideia de Tirone diagonalizar dessa maneira serve. Porque agora, de novo, cada coisa... Então, a gente jogaria aqui também. Bem, agora, pergunta se a gente jogaria no power set finito de naturais. O power set finito é exatamente como o power set, só que ele não vai construir nenhum conjunto infinito. Então, vamos definir isso. O aleatório xj pertence no power set finito de A, se é somente se. X é o subconjunto de A e X não é finito. Não, xj é finito. Ah, sim. Finito. É a coleção de todos os subconjuntos finitos de A. Obviamente, então, por exemplo, o vazio está no power set finito de qualquer A. Ok, agora a pergunta é se você jogaria nesse jogo. Ou seja, eu estou pensando num conjunto que você não tem nenhuma informação sobre o tamanho desse conjunto. Poderia ter singleton, poderia ser vazio, poderia ter milhões de coisas. Infinito também. Como? O A pode ser finito? Infinito. Não, nosso conjunto de segredos tem os subconjuntos finitos dos naturais. É o power set finito. O A pode ser infinito. O A não é que pode ser finito, o A é o próprio N, tá? Eu tenho um A específico aqui. Estamos jogando um jogo onde eu vou escolher um subconjunto de naturais que você precisa adivinhar. Tem estratégia agora? Tem. Qual seria? Muito parecido com o anterior. Como? O primeiro seria o conjunto vazio. Certo. A próxima linha seria todos os símbolos. Todos os singletons. X0, X1, X2. Ok. Seriam todos os conjuntos de tamanho 2. Todos os conjuntos de tamanho 2 que a gente. Como? Os pares, por exemplo. Os pares que a gente não numerou, mas eu vou concordar que talvez você. Como? Não fez a coisa de enumerar? Não, a gente numerou os pares ordenados, onde sei lá, o 1,2 é diferente do 2,1. Aqui temos que 1,2 é igual ao 1,2. Então aqui tem o quê? Seria, eu tinha pensado nos conjuntos de tamanho 2, cardinalidade 2. São todos os conjuntos de cardinalidade 2, ok, mas você precisa falar para mim como que você vai enumerá-los, certo? Seria... Eu tinha pensado da forma de enumerar os dois duplas. Não seria tão difícil. Se eu numerar as duplas, para numerar os conjuntos, seria só pular um conjunto que eu já fiz. O problema, vamos dizer, um problema seria que essa dupla aqui corresponde em quê? Corresponde no singleton 1, certo? Que eu já contei antes. Ok, talvez vou aceitar que conseguimos fazer algo. O que acontece se eu desafiar pegar esse operador 2 vezes? Ou seja, eu estou pensando... finitos todos. Eu estou pensando num conjunto feito por conjuntos de naturais. Talvez eu estou pensando
nesse conjunto aqui, Conjunto dos quatro, dos ímpares. não poderia ser nem pares nem ímpares, porque são subconjuntos finitos. E ambos os conjuntos que tu falou são infinitos. Talvez estou pensando nesse cara aqui, talvez estou pensando nesse cara aqui, talvez estou pensando em umas coisas bem mais exóticas. E a pergunta é se você jogaria nesse jogo. A única coisa que você sabe é que aqui podem aparecer coisas extremamente grandes. E você se adivinhar essa coisa e eu estava pensando nessa coisa, eu vou apenas falar não, ok? A pergunta é se você jogaria nesse jogo. Eu não jogaria. Mesmo também. Você ficaria com 1 milhão, seguro. Ok. Qual é a ideia que precisa ficar aqui? Que essas coisas que talvez te fazem pensar que uma coisa é muito, muito, muito mais quantitadosa, tem cardinalidade muito maior, talvez é teu cérebro dando nomes estranhos para esses caras. A gente acabou de demonstrar, seguindo Tirone, mais ou menos, que essa coisa aqui é numerável. O que significa que essa coisa é numerável? Quis dizer que, no final das contas, eu posso associar para cada membro dessa coisa aqui o quê? Um natural. Ou seja, eu sei que esse bichinho aqui tem exatamente a mesma quantidade de membros com eles. Eu tenho uma bissecção, segundo, eu tenho uma bissecção para qualquer membro dele com um certo número. Como se fosse uma tradução, exatamente. Então, se eu pensar, esse cara acabar sendo 0 e esse cara acabar sendo um certo número lá, sei lá, o 35, e esse cara talvez acabar sendo 80, e aqui, no final das contas, se eu aplicar essa tradução, nada mudou. Faz sentido? Bem, eu vou deixar para vocês demonstrar. A pergunta seria sempre se você jogaria nesse jogo, ou seja, decidir se um conjunto seria contável ou não. Cada vez que você fala que você tem uma estratégia para ganhar, praticamente você está afirmando que um certo conjunto é contável. Então, todos esses grandes conjuntos parecem ser, cada vez que o cantor está procurando um conjunto que tem cara de ser maior, acaba caindo tendo exatamente a mesma cardinalidade. E cantor, então, obviamente, está se perguntando, será que na verdade todos os conjuntos infinitos acabam sendo contáveis? Porque se a gente não achar um conjunto que não é contável, toda essa viagem é meio estranha. E já se preocupar e perguntar esse tipo de perguntas, falar de infinidades, comparar infinidades, porque é assim que a gente vai descobrir um conjunto incontável, isso quer dizer que temos pelo menos 2 níveis de infinidade diferentes. E vamos ter bem mais que 2. E ele foi bastante atacado, especificamente pelos cristãos da época, porque a única coisa infinita é só Deus, é blasfêmia, sei lá o quê. Provavelmente, se o cantor tivesse nascido uns anos antes disso, ele já teria queimado como falar esse pau, como é? Pau de arara na fogueira. Sei lá, sim, bruxaria, certo? Então, vamos ver a primeira descoberta de um conjunto incontável. E a pergunta é, como que podemos demonstrar que algo é incontável? Um candidato bom seria os reais, só que talvez é meio difícil pensar nesse momento como demonstrar diretamente que os reais é incontável. Eles vão ser incontáveis mesmo. Uma outra quantidade que faz sentido pensar, pelo fato que introduzi hoje agora o parset finito. Por que finito? Certo? Provavelmente, se houver os powerset quaisquer dos naturais, provavelmente vai ser incontável também, possivelmente, vai. Mas quero ver uma demonstração que eu aviso que tem um erro, ok? Eu vou demonstrar que todos os números aqui dentro são incontáveis. Na verdade, não é uma frase muito boa falar os números são incontáveis. Quem é contável, incontável é o conjunto. Então, quero demonstrar que esse cara é incontável. Vamos ver, o que seria um argumento bom para demonstrar que um conjunto é incontável? Que para qualquer suposta numeração desse conjunto,
eu vou demonstrar que você esqueceu pelo menos um cara do conjunto. Ou seja, você pensou que enumerou todo o conjunto, mas na verdade faltou alguém. Agora, vamos ver então que chega Tirone aqui que pensa que ele tem uma lista mesmo, uma numeração, primeiro, segundo, terceiro, de todos os números que são aqui. Eu vou pedir essa lista para ele, para falar para mim. Agora a ideia é que ele consegue, cada número aqui dentro é apenas uma sequência de dígitos, vamos ver no sistema decimal que estamos mais acostumados. Vamos dizer então que a lista dele começa dessa maneira. Vamos dizer que, sei lá, aqui tem mais. Vamos dizer que depois ele pegou o próprio zero, por que não? Posso dar os pontinhos nesse caso? Aqui? Sim, porque a ideia é que você realmente tem uma lista, então para qualquer número você pode falar qual é o número que você está passando, o real, certo? Então, vamos ver que aqui tem outras coisas. Não, você quer demonstrar aqui qual conjunto é incontável? Qual é o conjunto? Não. Não, qual conjunto é incontável? Eu quero demonstrar que esse conjunto é incontável. Sim, o intervalo. O intervalo de todos os números reais entre 0 e 1. Vamos lá ver mais um. Então, a ideia é que Tirone chegou aqui e falou para mim, olha, eu consegui enumerar o 0, 1, você não vai acreditar, mas consegui. Aqui é a lista de todos os números. Ok? O que Cantor fez foi que ele conseguiu construir um número que garantidamente não está na lista de Tirone. E esse é o segundo argumento diagonal de Cantor, e talvez pelo nome dele vamos ter uma ideia de como funcionar. Eu vou escrever um número que não está aqui, na primeira linha aqui. Eu vou olhar, então o número que eu vou construir tem que ser dentre o 0 e 1, então eu sei que vai começar também com 0, aqui é a lista de Tirone. Eu vou fazer o seguinte, olha para esse cara, e esse cara, e esse cara, e esse cara, e por aí vai. Essa diagonal. Vamos fazer o quê? Vou pegar aqui como primeiro dígito um cara diferente do 3. 8. Ou vamos dizer que eu vou somar para ficar um algoritmo mais bonito. 4 aqui. Que eu vou botar aqui? 1. 6. 7. E por aí vai. Eu estou afirmando que esse número não está na lista de Tirone. Isso para uns de vocês é óbvio, outros precisam um pouco de ajuda. Como tenho certeza que ele não é o primeiro? Porque o 3 começa com 3 e... Ele discorda com o primeiro na primeira posição. Como eu sei que ele não é o segundo? Ele discorda com o segundo na segunda posição. Esse número foi construído em tal forma que ele vai discordar com todos. Ou seja, qualquer possível lista de números que supostamente tem todos, sempre tem um cara que você esqueceu. Agora Tirone poderia falar, foi mal, eu esqueci esse cara, essa é a lista de todos os reais. Mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou falar, peraí, porque eu posso agora pegar essa coisa, essa diagonal, certo? E vou criar um novo número que vai discordar com cada um deles. Eu não basta ficar falando, peraí, porque na verdade eu queria esse também. Esse argumento serve, mas eu falei no início que tem um erro. Qual o erro aqui? É meio sutil e tem a ver com os números reais e as expansões decimais deles. Tem uma coisa que eu preciso demonstrar aqui, que esse cara que eu construí realmente é nenhum deles. E essa ideia que ele discorda numa certa posição, a gente já sabe que não é suficiente para garantir que os números que são representados por esses caras são realmente diferentes. Por exemplo, se eu pegar o 0,4999 blá 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 e o 0,5000 blá blá blá, eles discordam, os strings que eu escrevi, as representações, os numerais que escolhi escrever lá, discordam até em cada posição, mas mesmo assim, esse cara é o mesmo número. Então tem um certo detalhe para fazer. Mas qual é a única possibilidade que dois números podem ter uma expansão? Expansão é assim?
um número poderia ter duas expansões diferentes, representações diferentes lá, se com certeza uma das duas ia terminar em 99 e a outra em 000. E para garantir isso, em vez de somar uma aqui, eu poderia falar, olha, pega essa diagonal aqui, e cada vez que você vai ver 5, bota um 6, e para qualquer outro número, bota um 5. Isso garanta que o número que eu vou escrever aqui não vai terminar nem em uma infinidade de 9 nem em uma infinidade de zeros. Aqui, por exemplo, eu ia botar 5, 5, 6, 5 e por aí vai. Agora, eu sei que Discord, eu sei também que ele não termina em 0, nem em uma infinidade de zeros, nem em uma infinidade de 9. Faz sentido isso? Ok. Para ser, então, a gente já demonstrou que o 0, 1 é incontável. E espero que faz sentido esperar que, como o R é um superconjunto do 0 a 1, ele deveria ser incontável também. Não faria sentido você conseguir enumerar todos os membros do R e não conseguir enumerar eles. Porque se você tivesse uma numeração de qualquer superconjunto disso, você ganharia de graça uma numeração dele. Como? Fique enumerando, consultando essa estratégia, e cada vez que ela vai jogar um cara que não está aqui, pule. Para o próximo dia que vai aparecer um cara que vai ser nesse conjunto. Ok. Mas, para não mexer com números, eu poderia falar, olha, um conjunto, você que está querendo um conjunto incontável, beleza, pega as sequências de zeros e uns. Ou seja, qual conjunto, como vou descrever as sequências infinitas feitas por zeros e uns formalmente? Qual conjunto seria isso? Não. Se você pegar a união dos strings, você só vai construir coisas finitas. Nenhuma vai ser infinita. Sequências são infinitas e sequências a gente pensa como se fossem o quê? Funções. Fale mais. Ok, vamos recordar. Esse conjunto é incontável. E agora não incontável. E agora, como vou demonstrar isso? Para qualquer função que você supostamente tem aqui, sequência de funções que você enumerou isso, você tem tua primeira função, tua segunda função, tua terceira função, tua quarta função e por aí vai. Exatamente. O que significa que é uma função de naturais para o 0, 1 é apenas uma sequência de zeros e 1s. Então aqui você tem qual número? O f0 de 0. Aqui você tem o f0 de 1. Aqui você tem o f0 de 2. E por aí vai. E cada um deles é o quê? Ou 0 ou 1. Ok. E aqui seria o f1 de 0. O f1 de 2. O f1... Não, eu pulei. Vamos acordar falando comigo também. Ok, e qual... Vai contar do jeito que ele contou, né? A pergunta é, qual f eu tenho certeza que não está aqui? Para definir essa f, eu preciso falar qual o valor dela no aleatório x. Observação para ajudar vocês. Se o bezinho é um número do 0 a 1, como posso representar o outro? Qual é o flip de 0 a 1? É para 1 para 0? Bem simples. Bora, galera. Tipo, eu quero definir de uma maneira simples o flip, vamos dizer. O flip que inverte, manda o 0 para 1 e 1 para 0. Como é? É o que leva o 0 no 1. Sim. Como posso dizer? Como? 1 menos x, muito bem. 1 menos b. 1 menos b faz exatamente isso. Se o b for 1, S vira 0. Se o b for 0, S vira 1. Então, bora voltar. Como vou definir a f de x agora para garantir que ela é diferente para qualquer uma das funções? E cuidado, pela definição da função, da igualdade de função, agora não vou mexer com infinidades, blá blá, e vai ser garantido que ela não é nenhuma dessas. Flip da f00, flip da Temos um menos, vamos usar o menos, certo? 1 menos f00, FX. calma, eu quero falar qual é
a f no valor x. Não vai ter vários valores, só vai ter um valor, certo? Vai ser king. Muito bem. 1 menos a xésima f no valor x. Ok? Oi. Ela chega a ser a complementar da f? O que significa complementar de uma função? Seria um flip. De uma função. O que significa o flip de uma função? Ok. Ok, ou seja, temos uma descoberta grande. Existem conjuntos incontáveis. Então, existem jogos onde a resposta certa seria que eu não vou jogar nesse jogo porque você ia perder mesmo sendo imortal. E a gente tem um jogo, se eu estou pensando em sequências de zeros e uns infinitas, seria melhor você não jogar nesse jogo, porque você não teria uma estratégia que garanta a vitória contra esse jogo. Cantor estava desenvolvendo toda essa teoria aqui, e um dos teoremas fáceis para demonstrar é que se você tem conjuntos contáveis e uma quantidade contável deles, a união de todos eles é contável. Isso talvez pareça meio doido ou meio difícil para demonstrar, mas a gente já demonstrou isso umas 8 vezes hoje já. O que significa que você tem uma quantidade contável de conjuntos? Vamos dizer, o Cezão 0 é contável, o Cezão 1 é contável. Eu tenho uma quantidade contável deles. Eu estou afirmando que a união de todos eles é contável. Você não é eles. Exatamente. O C0, vou usar aqui a numeração aqui, porque eu vou escrever os membros desse cara, certo? E por aí vai. É a mesma coisa aqui, então você diagonaliza. Então eu sei que união contável de contáveis continua sendo contável. Agora vamos voltar com essa coisa para terminar essa aula. Voltar a C, antes de Cantor. Estamos procurando localmente achar se existem transcendentais ou não. E os transcendentais que temos são um transcendental aqui, um transcendental lá, e todos são esquisitos e estranhos. Parecem como estrelas num céu que está cheio de números reais, e tem certas exceções, talvez, que são os transcendentais. A gente tem apenas o número Liouville lá, e o E, que Hermite provou que é transcendental. Ok. Mas Cantor pensou o seguinte: os polinômios aqui, esse conjunto, é contável ou não? Por quê? São todos os... Como? São tipos strings. Se eu tenho... Um segundo. Para esse cara aqui, que é um polinômio, um membro desse cara... É a mesma coisa. Existe uma bisecção entre esse cara e a tuplinha A0, a N. Se você me dar uma tupla aqui, eu tenho um polinômio e vice-versa. Então, quantos polinômios tenho? Tantos. E quantos são esses tantos? Contáveis. A gente já viu isso. Então, calma. Polinômios com coeficientes racionais são contáveis. Ou seja, poucos, num certo sentido. Infinitos, mas poucos. Agora, cada um deles, se eu tenho um certo fzinho aqui, que é um polinômio nos reais, a pergunta é, quantas raízes ele pode ter? Isso é um teorema muito conhecido na época, acho desde Gauss, então já faz anos que é conhecido, é chamado teorema... Agliberto, fale? Exatamente, teorema
fundamental de álgebra. O que ele fala? Gauss provou com 15 anos Não, mas o que ele fala? que polinômios de n raízes têm n raízes reais. Você falou a mesma coisa, de n raízes tem n raízes. Polinômios de grau n N tem n raízes iguais. tem no máximo n raízes complexas, certo? Então, com certeza não pode ter mais que n raízes reais. Ok? Tem exatamente n raízes, mas pode ter, eu falei no máximo porque umas podem ter multiplicidade maior, então umas podem contar como se fossem mais que uma. Mas, enfim, o importante é, um segundo, que sabendo que um polinômio tem grau n, não pode ter mais que n raízes. Então, pergunta, eu tenho como enumerar todos os polinômios com coeficientes racionais? Aqui o primeiro, aqui o segundo, aqui o terceiro. Todos esses caras aqui são polinômios com coeficientes racionais. Quantas raízes tem esse cara? Por que zero? Quem falou que o grau desse cara é zero? Talvez o grau desse cara é 500. Por quê? É apenas o primeiro polinômio que caiu nessa lista. Eu achei que era dentro do que zero. Calma, essa é uma lista que supostamente tem... Não supostamente, ela realmente é uma lista de todos os racionais, dos polinômios com coeficientes racionais. Ela é completa, não esqueceu nenhum. E esse cara, eu preciso olhar para ele para ver qual é o grau dele. Mas no final das contas, eu sei que tem uma finita quantidade de raízes. Então aqui tem deg de f0 raízes. Certo? E agora a pergunta é, quais são todos esses números aqui que vão aparecer como raízes desses caras? Como? Os algébricos. A definição dos algébricos é exatamente essa. Os algébricos são os números que são raízes de algum polinômio nessa coisa. Essa é uma quantidade contável. Em cada uma eu tenho apenas uma quantidade definida de raízes. Então, quanta é a quantidade dos algébricos? Contável. Então, os algébricos, vou denotar assim, é um subconjunto dos reais. Certo? Eu sei também que os racionais é subconjunto de algébricos. Qual a quantidade, a cardinalidade dos algébricos? Como? É infinita, mas opa, peraí, agora voltamos em... Como? São contáveis, certo? Contáveis, contáveis, incontáveis. Então, os transcendentais... Como? Não, na verdade, no meio, ou talvez estão exatamente aqui, mas com certeza não podem ser contáveis. Se os transcendentais seriam contáveis, qual seria o problema? Transcendentais, união, algébricos... Mas contável tem que dar contável. Qual, Sabemos que reais não são calma, qual conjunto é esse? Os reais. Se for, esse é contável. Se esse cara era contável também, os reais seriam eles dariam contável também. Ou seja, como uma teoria muito simples, é muito curta, é muito elegante, Cantor demonstrou que, na verdade, a imagem que a gente tinha era bem reversa da realidade. Na realidade, os poucos são os algébricos. As exceções são os algébricos. O seu, vamos dizer, na minha metáfora, seriam os transcendentais. E cada vez outra aparece um algébrico. Ou seja, nossas noções são invertidas, nossas intuições. E isso foi uma descoberta chocante. Toda a galera está tentando achar um cara que seria transcendental. E chega Cantor que fala, na verdade, praticamente todos são transcendentais. As exceções são os algébricos. E vamos voltar na próxima aula para discutir um pouco sobre isso, mas vamos fazer o Plicker para terminar. O Plicker é bem fácil. Como?
Porque você podia que ter mais irracionais do que racionais. Exatamente, muito boa observação. Os racionais, Douglas descobriu uma coisa também impressionante. Os racionais são contáveis e os reais incontáveis, necessariamente, então os irracionais são incontáveis. Ou seja, os irracionais, que até agora a gente sabe, raiz de 2, raiz de 3. Oi? Ok? Sei lá, π é como se fossem exceções dentro de todos os números que conhecemos. Na verdade, as exceções, de novo, são os racionais. Qualquer natural, qualquer inteiro, com exceção do zero, vezes raiz de 2, ainda é irracional. Sim, os inteiros múltiplos de raiz de 2 seriam... Sim, mas parece ter exceções. Você precisa construir uma coisa assim. Você conseguiu uma quantidade contável agora de certos irracionais. Qualquer raiz, qualquer número irracional seria verdade. Sim, também. É fácil demonstrar isso. Com isso, não precisa tirar não, se não contáveis? Quem? Os racionais? Irracionais. Os racionais são incontáveis. O argumento de Douglas faz sentido total. Todos os reais são incontáveis. Joga fora uma quantidade contável, os racionais. O que sobrou deve ser incontável, porque se não fosse, a união dos dois seria os racionais. A mesma coisa. Bem, a pergunta é... Parece? Ok. É sobre essa relação. Se ela é... Vamos escolher... A resposta mais forte. Não vazia. Não vazia quer dizer que relaciona pelo menos dois caras. Reflexiva. Reflexiva mais simétrica. Ou seja, a opção D é... Bora votar? Não, seria de ordem, seria de equivalência. O equinumerosidade é o igualzinho, né? Como? É o igual com você. O equinumerosidade é esse cara aqui. Certo? Vamos ver. A pergunta é de unidade 1.2. Tem alguém que não foi escaneado? Bem, até quarta. Eu vou botar bastante homework. Precisamos entender toda essa coisa muito e jogar nesses jogos.